Olá, olá, espero que se encontre bem. Chegamos aqui na nossa 11ª aula sobre ordem ambiental no mundo e no Brasil. Isso significa que já estamos avançando bastante no conteúdo de geografia e também que já estamos começando a falar aqui sobre temas que vão relacionar muito a parte, vamos dizer assim, humana com a física, né? Já é um primeiro momento que vamos fazer esse aprofundamento, essa conexão. E vai ser uma espécie de, ao mesmo tempo, preparativo para a próxima aula sobre a macrodivisão natural do Brasil. Então, pode ser que, em algum momento, eu faça referência a esse conteúdo que nós vamos ver na próxima aula. Então, não se preocupe com isso, se isso acontecer, se algo, né, estiver em dúvida, porque a próxima aula já vai ser a respeito disso. Então, se você preferir, né, se em algum momento você vê que ali está surgindo alguma dúvida, deixe essa dúvida de lado e assim que tiver acesso à próxima aula, você retira essa dúvida, né, e até mesmo volte para essa, se for necessário, tá bom? Mas vamos lá. Eu organizei essa aula da seguinte forma: nós vamos falar primeiro, tentar organizar, e isso é uma tarefa difícil, tentar organizar os problemas ambientais, tá, no mundo. E nós vamos pegar uma referência muito boa a respeito disso. Vamos falar também das conferências internacionais de meio ambiente, que é clássico para poder se falar de meio ambiente, é quase que uma regra que cai sobre esse tipo de assunto, as conferências internacionais. Vamos falar muito da posição de alguns países principais nesses acordos, mas principalmente o Brasil. E assim que a gente estiver entrando em Brasil, nós vamos aprofundar na política ambiental brasileira, que também é muito importante. Tá bom? Esse vai ser o tipo de organização que vamos ter nessa aula e tenho certeza que vai ser o suficiente para que você esteja preparado para as questões que tiverem esse tipo de assunto, tá bom? E claro, como sempre, não deixe de ver o último bloco, que é o sétimo, a respeito das questões, que lá a gente consegue sempre dar aquela amarrada em todo o assunto e falar sobre coisas que até não foram possíveis citar ou adentrar da forma como gostaria durante as aulas, tá? Então vamos lá, aula 11 sobre ordem ambiental. E nós temos aqui, então, a primeira forma de dividir esses fenômenos, né? Que são os fenômenos naturais, né? É ambiental, já se tem aquela conexão sobre o que seria ambiental, o que seria o natural, porém é diferente dos problemas ambientais que nós vamos aprofundar aqui, tá? Por exemplo, a erupção de um vulcão ou a ocorrência de um terremoto, tsunami, não tem nada a ver com as questões da ordem ambiental que nós vamos aprofundar aqui, né? E é interessante que uma erupção de vulcão, como por exemplo nessa imagem aqui, um vulcão que entrou recentemente em erupção na Islândia, olha a quantidade de gases poluentes, né? A quantidade de CO2, CO e outros tantos outros tipos de gases são emitidos na atmosfera. Isso foge completamente da nossa capacidade de impedimento, né? Isso, na verdade, é um ciclo natural da Terra. Não vamos falar sobre isso, tá? Nós não vamos falar sobre vulcanismo, esse tipo de assunto não cai na prova, mas é importante dizer que sem isso, isso faz parte do ciclo da Terra. Então, é melhor que tenha esse tipo de situação para que o ciclo da vida, né, continue existindo, né? Isso eu teria que aprofundar muito para poder explicar isso melhor, mas vamos dizer que é um problema ambiental não é bem exatamente isso. Na verdade, isso gera problemas para vários tipos de animais, para os seres humanos, né? Mas faz parte, tá? Ao mesmo tempo, terremotos e tsunamis. Mas nós também temos aqui fenômenos naturais intensificados por ações humanas, como por exemplo enchentes e alagamentos. Então, por exemplo, essas enchentes que vemos nas cidades que ocorrem todos os meses, né? Analisando um pouco mais sobre esse tipo de fenômeno, poderia saber se é algum tipo de problema intensificado pelo ser humano. Muitas enchentes, como nós já falamos na geografia urbana,
são causadas não pela chuva, mas pela má drenagem dessa chuva, pela má forma como que a cidade dispõe para escoamento ou infiltração dessa água, né? Então, é, é, nem sempre é um problema natural. É uma chuva que às vezes é normal de ocorrer, mas gera vários problemas porque a cidade não está preparada para aquilo. A cidade se formou de uma forma, se formou de uma forma, se formou de modo que cause enchente se houver mais água em pouco tempo, né? Ao mesmo tempo, desmoronamentos, né? Os desmoronamentos que fazem parte do processo erosivo, mas que o ser humano intensifica, acelera e até direciona muito esse tipo de desmoronamento. No caso lá do Rio Grande do Sul, tem uma grande discussão, um grande debate sobre como que o ser humano potencializou aquele tipo de ação, né? Como, por exemplo, o desmatamento, como, por exemplo, a flexibilidade das leis ambientais é, no Estado. Esse debate é muito importante para ver o quanto que ações humanas geram prejuízos no próprio ser humano, né? E aí é mais fácil da sociedade intervir e evitá-los do que fenômenos naturais como, por exemplo, a erupção de um vulcão, né? Já não tem como intervir, temos só como nos adaptar, né, a essas situações e evitar maiores perdas. Mas também tem aqueles fenômenos causados totalmente por ações humanas, né? Como, por exemplo, rompimento de barragens, como foi o caso aqui dessa imagem, o rompimento da barragem do Fundão, da Samarco, que foi uma condição totalmente antrópica, foi principalmente, né, por despejo acima do permitido numa barragem, né, o despejo de rejeitos de duas minerações numa só barragem, numa forma tão acelerada que acabou gerando esse rompimento, mas também pelo tipo de tecnologia utilizada na barragem que chamamos de, né, amontante. Desculpa, isso, amontante. É uma barragem feita em cima do rejeito da antiga, então o alteamento é sempre feito um em cima do outro. Isso é totalmente humano. Ao mesmo tempo, também o vazamento radioativo. Isso é totalmente acidentes feitos pelo ser humano, como por exemplo em Fukushima ou Chernobyl, que é o maior caso de vazamento radioativo que já houve até então. Então, vamos dividir, né, tentar entender esses tipos diferentes de situações. Tá? Além disso, também nós temos aqui essa divisão, fenômeno de escala local, como, por exemplo, ilhas de calor, chuvas ácidas, rebaixamento do nível freático. O que seria isso? Ilha de calor, acredito que já falamos isso, inclusive em geografia urbana, que é uma criação de um microclima urbano, principalmente urbano, né, o próximo de indústrias, que é aquele aumento de temperatura que ocorre nos microclimas urbanos, né, como já diz aí, como já disse. Isso é um local, né? Ao sair desse centro dessa cidade, esse fenômeno já não está mais tão forte ou já não é mais perceptível. Chuvas ácidas, igualmente, elas ocorrem pontualmente em certos locais. Uma coisa interessante da chuva ácida que eu já quero adiantar para vocês é que há uma questão interessante de chuva ácida, é que ela é local, porém ela não necessariamente vai impactar o local onde ela foi produzida. Isso é um clássico, né, de regiões industriais que emitem esses gases que vão fazer as chuvas ácidas, que vão ser carregadas pelos ventos e até pelas nuvens já carregadas, que vão precipitar somente em outro local. Esse outro local que não é industrial vai receber essa chuva, que vai sofrer os impactos, né, que é, por exemplo, a desfolhação de árvores, ou seja, um local que não tem nada a ver, né, um local que está distante, um local que às vezes é até preservado, mas vai sofrer as consequências de estar mais ou menos próximo a uma região industrial. Mas não deixa de ser local, ou pelo menos, né, pode ser regional, mas o impacto dela é local. Rebaixamento do nível freático, isso ocorre muito por exemplo, em áreas de mineração de cavo a céu aberto, né? Ao fazer a mineração,
tem que drenar aquela água que vai sendo encontrada no lençol freático, no nível freático, como que é o nome mais atualizado, né? Não se fala mais lençol, fala nível freático. E ao drenar essa água dos aquíferos, é um rebaixamento do nível de todo aquele local, né? Mas nós também temos os fenômenos de escala regional e global, como as próprias mudanças climáticas ou a poluição dos oceanos, que já está sendo vista aí como algo a nível é, global, mundial, né? Inclusive, essa questão das mudanças climáticas é muito uma leitura da globalização dos problemas ambientais, né? O mundo todo se deparando com um problema em comum, portanto, faz parte de toda a comunidade internacional resolver esse problema, já que ele não é pontual, não é um problema ambiental de um local, especificamente falando. E, e essas questões todas trazem esses desafios para a humanidade, né? Que é discutir a relação ser humano-natureza. Nós já falamos disso, inclusive, no início do nosso curso, falando sobre a, a geografia, né? Grande parte, o desafio dela é entender essa relação ser humano e natureza. E essa questão ambiental esbarra nesse sentido, né? Como vamos entender a natureza, se vamos impor à natureza uma lógica humana, uma lógica da economia humana, por exemplo, a lógica capitalista sobre o espaço natural, ou se nós vamos ter que compreender as lógicas próprias da natureza para nós transformarmos os nossos modos de vida, né? Isso aí é um ponto muito importante. É também aquele dualismo que se coloca entre exploração e preservação, a sociedade ocidental, a sociedade ocidental não, a sociedade capitalista de forma geral, compreende muito a natureza dessa forma, ou como explorada ou como preservada. O uso dela envolve a não preservação, né? Ou seja, nossa exploração é predatória. Existem formas de relação entre ser humano e natureza que não sejam assim. Então é um debate que também está sendo muito levado em conta. A própria ideia também do neoliberalismo e meio ambiente, como eu já falei, nessa relação do nosso sistema econômico sobre um sistema que não funciona dessa maneira. Propriedade privada e meio ambiente, também isso é muito importante. Entender que a natureza não pode ser subdividida entre propriedades, igual nós fazemos divisão, por exemplo, de lotes, né? Ou seja, um problema ambiental que se faz num local ultrapassa cercas independentemente. Então, o nosso modo juridicamente falando, sobre o que é propriedade privada, é muito forçado quando se trata de questões ambientais. Nós vamos discutir isso, inclusive, melhor sobre dois artigos de grande impacto no mundo. E também a questão da soberania nacional e o meio ambiente. Isso em vários sentidos. Desde obrigar um país a tomar atitudes para preservar o meio ambiente do mundo todo, ou até mesmo quando um país afeta o outro com o uso de recursos naturais. Isso aí é um debate que cada vez está ficando mais importante, visto que a tal escassez de elementos de recursos naturais já está acontecendo, né? Não é uma coisa do futuro. E por isso que também convido essa reflexão sobre a crise ambiental, que muitos autores já consideram uma tragédia. Por quê? Porque quando se fala de crise ambiental, a crise dá uma ideia de possíveis soluções, igual uma crise econômica, né? Já tivemos várias e já saímos delas. Mas essa tragédia ambiental talvez não tenha retorno, talvez ela já esteja num ponto em que vamos ter que adaptar aos modos que têm ocorrido, né? E isso vai ter algum gasto, vai ter muitos gastos, né? Vai ter muitos problemas. E isso que nós vamos falar agora sobre esse ponto daqui, tá? Essa discussão que eu estou colocando aqui não é de hoje, tá? Esse paradoxo, talvez o primeiro momento em que se colocou em debate o capitalismo e o meio ambiente
assim de forma objetiva, internacionalmente, oficialmente falando, talvez tenha sido na conferência do Clube de Roma, em 1972. Nós vamos falar disso mais para frente, das conferências, mas esse Clube de Roma que falava sobre os limites do crescimento. Tá? Nós vamos falar melhor sobre ele mais para frente, mas uma das questões é o chamado paradoxo do crescimento econômico, que o crescimento do PIB sempre enxergado como uma forma infinita, ou seja, para o sistema funcionar, o PIB precisa estar em crescimento. Né? Sempre ouvimos essa história, quantos por cento aumentou o PIB, quantos por cento aumentou a economia e tal. Mas todo o PIB ou qualquer outra forma de cálculo de riqueza, que é o grande objetivo, é o goal, né, do sistema econômico, ele se baseia em recursos naturais, nem que seja naquele primeiro momento, mas ele é baseado em recursos naturais. Toda a nossa economia, né, pensando na cadeia produtiva, está baseada nos recursos naturais em algum momento, por mais tecnológico que esteja, por mais desenvolvido que esteja, é, o setor primário ele está na nossa base. E eu acho que eu já falei disso em algum momento, mas pense nisso. Por mais tecnológico que for, nós, consumidores e produtores, temos que comer. E essa comida vem do setor primário. Então, independentemente, nós temos que estar presos a isso. E por que eu estou falando isso? Porque se a economia sempre está crescendo, ela está crescendo em cima de um recurso que não é infinito, é um recurso finito. Existe um limite, de fato, que a Terra pode sustentar, né? É, em vários sentidos. E esse é o grande paradoxo do crescimento econômico, que a gente pode já iniciar para falar que deu esse pontapé mais direcionado, tá? Não foi o primeiro, mas é o mais direcionado. E aí eu trouxe até essa matéria sobre os limites planetários e quais já foram cruzados. E eu acho que ele vai ser muito importante para poder entender, né? Isso aqui foi uma publicação muito boa para conseguir compreender a dimensão das questões ambientais que estamos tratando nesse século XXI, que é o século do meio ambiente. No caso, não como talvez o homenageado, mas como a grande preocupação do século, talvez seja o meio ambiente. Já está se fazendo agora no início, talvez seja mais presente ainda no final. E aí, o que é legal? Vamos trazer esses, se não me engano, 9, deixa eu me retirar aqui, que são esses limites planetários de 2023. Olha só como que eles estão. Nós temos ali no centro o, esse círculo em verde, que seria o espaço seguro, ou seja, os parâmetros utilizados para cada um. Se dentro desse círculo em verde é porque está seguro, está ok. Se ultrapassado, né, obviamente já passou dos limites do planeta, e quanto mais distante desse círculo, mais ultrapassado foi esse limite. Então, iniciando lá da mudança climática, por exemplo, nós já ultrapassamos os dois parâmetros utilizados para calcular esse limite, que seria a concentração de CO2, que já ultrapassou, né, esse limite, mas também o forçamento radioativo. Nós vamos falar disso melhor depois, tá bom? Também temos um aí que talvez esteja mais ultrapassando os limites, é as novas entidades, que também vou falar mais para frente o que é, mas para resumir é basicamente as elementos que nós não sabemos muito bem como que eles funcionam, né? Nós não sabemos muito bem os riscos, como por exemplo os microplásticos ou os elementos que estão aí pulverizados pelos agrotóxicos. Nós não sabemos quais são as suas consequências, mas só sabemos que já passamos os limites dele, visto que, como nós não sabemos os riscos, a existência dele já é um grande risco. Seguindo em ordem horária, né, no sentido horário, nós temos aí também os limites do esgotamento do ozônio estratosférico. Estratosférico é
está referenciando a uma camada da atmosfera, né, onde o ozônio está, né? O ozônio fica ali entre a troposfera e a estratosfera, num lugar que também chama de tropospausa, que é o local onde a maior parte do ozônio está concentrado, que dá essa cor azul ao céu. E olha só que interessante, esse limite planetário não foi alcançado, né? Ele está ainda com uma folga, ou seja, a quantidade de ozônio que temos na camada está razoavelmente longe desses limites. A carga de aerossol atmosférico também é muito importante. Aerossol são partículas mínimas, mínimas, mínimas que existem na atmosfera e são importantes, né, que elas existam. Sem o aerossol não haveria chuva, por exemplo, na Terra. É o que faz as conexões das partículas de água para poder condensar e cair. Mas o problema é que as nossas atividades econômicas emitem muito aerossol na atmosfera e essa grande quantidade pode ter efeitos no clima, principalmente. Olha só, um outro, acidificação dos oceanos. Estamos ainda dentro do limite, mas ele está muito próximo de ser ultrapassado. Nós temos também os ciclos bioquímicos, que aí principalmente colocou o fósforo e o nitrogênio, já foram também ultrapassados. Mudanças no uso da água, tanto da água doce quanto da água verde. Ah, vamos falar, tudo aqui nós vamos aprofundar, tá bom? Porque eu acho muito importante falar dos parâmetros objetivos que cada um foi calculado. Mas a água doce é essa água disponível para o nosso consumo, e a água verde é aquela que a vegetação está utilizando. Por exemplo, nós não utilizamos água que está nas plantas, por exemplo, né? Elas estão no ciclo da água, mas não está disponível para nós. Mas essa quantidade de água é muito importante, né? E se ela estiver sendo reduzida por várias questões ambientais que estamos causando, mostra que muitas vegetações podem estar sem água e, portanto, se transformando, deixando de ser uma vegetação, como é o caso da savanização da Amazônia, né? É um caso que já tem sido discutido, debatido, que savanização é o quê? Se transformar em savana. Savana é basicamente o que nós temos mais parecido de savana, né? A savana brasileira é o cerrado, ou seja, uma floresta deixar de ser equatorial, se tornar tropical, e isso significar uma mudança de fato do tipo de vegetação. Mudanças do uso da terra, isso aqui eu acho muito importante, pouco falado, mas muito importante, que é a ocupação, né, da superfície da terra está sendo transformada, mudado muito rápido, e isso causa várias consequências. E, para finalizar, mas não menos importante, a integridade da biosfera. Uma que seria a genética, ou seja, a perda de espécies, está muito acima do limite, e a funcional. A funcional seria o quê? Não é exatamente a extinção de uma espécie, mas ao extinguir um tipo de espécie, isso tem consequência para outras. Então, o funcionamento do ecossistema acaba se perdendo. Então, isso também nós já ultrapassamos muitos esses limites. Isso aqui que eu estou passando para vocês é o início, né, do que nós vamos tratar, que nós vamos analisar cada um nas próximas aulas, para falar um pouco sobre esses assuntos, mas também dizer quais parâmetros objetivos foram utilizados para cada um, tá? Isso, pessoal, é muito importante principalmente porque eu não sei se em algum momento aqui foi uma novidade, mas o assunto ambiental, pelo menos o que eu tenho observado muito, tem sido muito, muito focado apenas nas questões das mudanças climáticas e principalmente sobre a carbonização, a descarbonização da economia. Como nós podemos ver, isso é um problema na nosso levantamento aqui, um de 9, né? Ou seja, é um ponto que infelizmente, né, temos visto aí bastante esforço, muito menos do que o necessário, mas muito esforço para poder se tentar resolver, mas é só um de tantos outros que precisam de ser também observados, né? Ou seja, no momento que você estiver ali fazendo a prova e aparecer problemas ambientais, tem que ter
essa noção de que não se traduz apenas em mudanças climáticas, que é muito sério, é realmente um grande problema, mas não é o único, tá? Do mesmo modo, a, uma prova escrita, ao se falar sobre problemas ambientais, não ficar focado só nisso. Mostrar que você tem um grande arcabouço de assuntos importantes, né, que também devem ser tratados em conjunto com outros. Isso também é muito importante. Então, o nosso foco aqui vai ser esse, tá bom? Gente, então na próxima aula nós vamos aprofundar nesses limites planetários. E nas próximas aulas nós vamos seguir aquela questão que eu falei para você sobre conferências ambientais e política ambiental no Brasil. Tá joia? Até lá.